seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Raquel. Eu trago aqui toda semana dicas de marketing e empreendedorismo para te ajudar a ter uma vida extraordinária. Nesse vídeo, eu te mostro como você pode criar link building, que é criar links para o seu site. A criação de links para SEO é uma das principais estratégias para aumentar o seu tráfego, as visitas para o seu site, e não é algo tão simples de fazer, mas com podcasts é. Se você gostar, essa é uma aula do meu curso SEO Bliss, você pode verificar o link abaixo, tá com preço especial, e te vejo na próxima semana. Um beijo e até! Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de SEO Bliss. E nessa aula eu queria dar uma outra dica bem legal para construir backlinks que eu descobri recentemente e eu estou aplicando de primeira mão. Eu já queria dar essa dica para vocês porque vocês vão conseguir criar conteúdo gratuito e backlinks bem legais de forma fácil e bastante poderosa. Essa forma é através de podcasts. Eu tenho esse podcast, eu comecei há um tempo atrás, mas eu não dei continuidade porque eu não estava conseguindo, eu tive outras dificuldades e aí eu não dei continuidade, mas desde o final do ano passado e mais nesse ano eu vou dar continuidade. O que eu quero mostrar é o seguinte: se você não sabe o que é podcast, podcast são áudios como se fosse um vídeo do YouTube, só que não tem a parte visual. Então, são pessoas, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas, falando sobre um assunto, sobre vários assuntos. Vamos supor, tem podcasts que falam só sobre vinho, tem podcasts que falam sobre notícias, tem podcasts que falam sobre futebol, criação de filhos, sobre economia, sobre marketing, sobre empreendedorismo. Tem alguns que são misturados, tem alguns podcasts, né, que são entrevistas com outras pessoas, então sempre uma pessoa é entrevistada. Enfim, tem vários podcasts. Se você quiser começar, não é difícil para você fazer um podcast. Você pode fazer um podcast totalmente de graça. Eu tenho isso aqui no Anchor, tá vendo? Chama anchor.fm/Plano Belife. É super simples, basta você baixar o seu aplicativo, baixar esse aplicativo aqui está mostrando até, faça o seu podcast gratuitamente. Você vai clicar num botão dentro do podcast e começar a gravar, somente isso. Tem também uma musiquinha, tem várias músicas grátis que eles colocam para você ir falando. Vou mostrar só esse aqui, o meu, eu já comecei, vou voltar. Só um pedacinho para ouvir. Tá vendo? Tudo que eu fiz foi começar a falar. Se você errou, você deleta e continua até a hora que você estiver satisfeito. Não fica perfeito. Você pode, claro, baixar o podcast, editar e subir, ou você pode fazer no seu computador, editar e subir, que é mais trabalhoso. Mas aqui para vocês verem que simplesmente eu saí falando e vem uma musiquinha por trás, eu determinei um tema, então você determina um tema. Esse podcast aqui, por exemplo, esse episódio eu gravei ontem, tá aqui 18 horas atrás, e aí eu determinei um roteirinho sobre o que eu ia falar e saí falando das coisas que simplesmente eu acho e pronto. Aí aqui para baixo tem alguns outros, né? Tem esse aqui do que é ser freelancer, empresário, apresentação do podcast. E aí o que eu fiz ontem? Para começar, a gente está falando aqui, né? Na verdade, agora que eu já expliquei o que é podcast, como você vai criar. Como eu falei, é simples, é só baixar no seu celular e é gratuito. Se inscreve, vai fazer uma capinha aqui, super simples, colocar as suas redes sociais para você ver. Aqui já tem um link, olha só, para o meu site. Então aqui já tem uma criação de link. Aqui eu coloquei meu Twitter e o Instagram. Então há um outro lugar onde você vai estar se divulgando e colocando o link para o seu site. E aí o que é legal aqui também é que esse podcast ele é retransmitido em vários outros lugares. Então, na Apple Podcast, nesse Copy RS, no Spotify, que é muito conhecido, nesse Radio Republic, Pocket Casts, Overcast, Google Podcast, Google Play Music, no Castbox, nesse Breaker. Então, todos estes lugares aqui vão estar
esse áudio que eu estou gravando, estes podcasts vão ser redistribuídos para todas essas outras plataformas aqui. E aí, eu criei esse, mas o mais legal é que você pode criar por episódio. Eles são links clicáveis, tá? E eles aparecem, eles são mostrados, eles são seguidos. Por exemplo, eu coloquei aqui, será que você deve empreender? E aí eu coloquei, todo mundo já pensou em ser um empreendedor, mas você está disposto a enfrentar os desafios dessa jornada, tal. E coloquei para cá. Eu não tenho um texto sobre isso, então eu posso fazer o contrário agora, colocar um texto sobre isso no meu site, porque eu coloquei diretamente para a raiz do meu site. O ideal seria colocar direto para um artigo. Mas o que é possível fazer? É possível vir aqui, por exemplo, eu tenho esse artigo, Dicas de Marketing no Pinterest, os 5 principais erros. É um artigo grande. Eu posso transformar esse artigo aqui em um podcast. E aí eu falo tudo que está escrito lá. Eu recomendo que fale de forma natural, não leia, porque também as pessoas não vão querer ouvir, mas fale de forma natural o que está escrito lá e depois linka. Então, por exemplo, a hora que eu fizer isso aqui, eu vou linkar o meu episódio com essa URL aqui. E aí, o que é legal? Você vai falar, bom, mas por que eu faria? Esse Anchor FM, né, todos esses podcasts aqui, eles têm um poder bem grande. Olha só, de autoridade. Então, veja só a autoridade do domínio. Estou aqui no Moz, na barra do Moz. Autoridade de domínio do Anchor é 84. E aqui, a página, para mim, esta minha página já tem 40 de autoridade, né? A autoridade da página já é 40, porque tem 140 links. Se a gente abrir aqui, vai ver que são todos os meus links. Então, isso é bem legal. Você é só gravar o episódio e linkar com o seu texto. Então, se você tem um blog, você simplesmente fala o que está aqui no blog, não precisa nem criar mais conteúdo do que você já existe. Vem aqui, baixa o podcast, grava, põe o link e direciona exatamente para aquele postzinho. E aí você vai ter um link com conteúdo em áudio, que é mais um recurso de conteúdo diferente numa plataforma com uma autoridade de domínio bem alta, indicando para você. Eu lendo um artigo vi que existe também esse Podbean, aqui se você preferir fazer, e também aqui está dizendo que você pode começar o seu podcast de graça. Eu não sei se você continua fazendo de graça totalmente, mas se você quiser testar, eu acho legal. E aí, aqui, pelo que eu vejo também, você pode fazer download. Ou seja, se você primeiro fizer o podcast, gravar o áudio, você pode fazer download, depois achar algum programa que converta isso para texto e colocar no seu site, no seu blog. Aí eu acho que é bem legal também a ideia contrária ao outro, onde você faz um texto e depois transfere ele para áudio. Aqui você pode transferir ele de áudio para texto e colocar no seu blog e também pode linkar um com o outro. O legal desse também, como dá para ver aqui, ó, não sei se você viu, tá pequenininho aqui, ó, agora aumentei. Aqui dá para ver que a autoridade de domínio desse podcast 89 é maior do que a outra ainda. Então, isso é bem legal porque a autoridade de domínio é bem grande. Então, essa é uma outra ideia para você usar para construir link building para o seu negócio ou para o negócio do seu cliente. Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa dica e quero ver o seu podcast no ar. Quero ver que é muito simples e o resultado vai ser muito legal. Lembrando que você vai ter um outro lugar para construir uma audiência e vai relacionar o seu podcast com o seu site. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.